Esse é o Pauta Criminal, um podcast sobre o poder punitivo. Em cada episódio, eu, Davi Tangerino, vou trazer um convidado para falarmos sobre o controle de comportamentos por meio do castigo, que no juridiquês chamamos de sanção ou de pena. Antes de eu apresentar o convidado de hoje, peço a todos que nos sigam nas redes sociais. Nesse quarto episódio, nós temos a imensa alegria de receber simplesmente o professor Juarez Tavares, titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor honorário da Universidade de São Martín, convidado da Pablo de Olavide em Sevilha, da Universidade de Frankfurt, onde fez o seu pós-doutorado, subprocurador-geral da República aposentado, e nós teremos que dedicar um podcast inteiro apenas ao currículo do Juarez, então fico por aqui. Professor Juarez, muito obrigado pela gentileza de bater esse papo com a gente. Você sabe disso, você é uma referência fundamental para mim, seja como pessoa, seja como professor. Então, para mim é uma alegria muito particular receber você aqui. E, Juarez, vou de pronto te fazer uma pergunta que eu faço a todos os convidados. Vou dar um spoiler aqui. O professor Juarez nasceu no Paraná, embora muito associado ao Rio de Janeiro. Como é que você chegou no direito e, em particular, no direito penal? Eu tive duas influências assim na minha vida em termos de conhecimento. Primeiro, do meu irmão, que é físico nuclear. Hoje está com 95 anos, mas é físico nuclear. E sempre me encaminhou para essas ciências naturais. E, de outro lado, meu pai, que era médico e professor de medicina também, e me encaminhava para as ciências biológicas. Bom, nessa angústia entre ciências físicas e biológicas, eu cheguei a optar pelo direito e encaminhei para o direito. Para sair um pouco dessas ciências naturais, eu sempre fui um estudioso de filosofia, por influência da minha mãe, que estudava filosofia, e então me encaminhei para o direito. Agora, para o direito penal especificamente, eu me encaminhei por influência do professor Alcides Munhoz Neto, que era um grande penalista do Paraná e que era a pessoa pela qual eu me orientava assim, cientificamente. E ele, então, me disse que eu tinha que estudar direito penal, me indicou os autores alemães, e eu falava alemão já por conta de uma programação que meu pai tinha feito em relação a eu estudar várias línguas desde criança, mas alemão especificamente. Então, daí foi fácil para eu me dedicar ao direito penal e estudar os autores alemães. O primeiro autor alemão que eu peguei, assim, para estudar definitivamente, foi Welzel, já autor finalista de ação. Naquela época em que eu cursava direito, mesmo, de 1962 em diante, né, era muito difícil essa introdução da dogmática finalista no Brasil. Né? Não havia autores nem nada, eu já estudava Welzel. E fui finalista nessa época da minha vida, depois eu me afastei do finalismo, mas foi por isso exatamente que me dediquei ao direito. Depois do Paraná, eu terminei o curso na Universidade Federal do Paraná, depois eu fui para a Alemanha, fiquei lá um tempo. Quando eu voltei da Alemanha, eu fui para a Universidade Estadual de Londrina, fiquei 3 anos, e depois para o Rio de Janeiro, e aqui fico há mais de 45 anos. Então eu me considero hoje um cidadão do Rio de Janeiro, embora eu nunca tenha recebido da Câmara Municipal do Rio de Janeiro qualquer título de cidadão do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu sou um cidadão do Rio de Janeiro, assim, ad hoc, vamos dizer por isso. Então já fica aqui o recado para os vereadores do Rio de Janeiro corrigirem de pronto essa injustiça. Não, e nem me importa, porque essas medalhas assim são medalhas muito aleatórias. Eu não curto muito medalhas. Eu recebi várias medalhas aí. A única medalha que eu recebi realmente que me dá muita importância é a medalha Beccaria, da Sociedade Internacional de Defesa Social, que foi otorgada em Paris e tal. Essa medalha é uma medalha científica. O resto essas medalhas políticas não me interessam muito, não, porque nasci no Paraná, mas me considero mais filiado ao Rio de Janeiro. Professor Juarez, o senhor foi estudar na Alemanha antes de ser modinha, né? Qual foi a sua primeira estada científica na Alemanha? Com quem? Qual era o tema que te animava à época? Não, eu estudei na Alemanha com Jeschek. Foi meu grande professor e orientador.
né? Os meus livros, Teorias do Delito e Direito Penal, quer dizer, Crime Culposo, quer dizer, Direito Penal da Negligência, que originalmente era o título, né? Foram orientados por ele praticamente, né? Então, você deve ter por aí. À mão aqui eu tenho Teorias do Injusto. Esse é a teoria do juízo penal, essa é a minha tese, minha tese de titularidade, né? E o crime culposo, quer dizer, é um livro grande e tal, que o Yeshek me orientou praticamente 90% do trabalho. E o Yeshek tinha algumas qualidades, assim, de grande penalista, né? Era um sujeito que é muito aberto a novas ideias, não, não assim, orientava o seu discípulo para seguir a sua ideia principal, dava uma certa liberdade de investigação. E depois, nessa época mesmo, eu conheci Roxin, que me fez repensar o finalismo como dogmática, como teoria da dogmática penal. E, finalmente, depois da estada com o Roxin não, com o Yashek, e essa influência do Roxin, naquela época já, o Roxin era jovem, era professor em Göttingen, e fui a Frankfurt. E aí, em Frankfurt, me estabeleci mesmo quase que definitivamente, porque tive contato com grandes amigos, Hassemer, Neumann, etc., que me fizeram, então, me deram uma outra visão da dogmática penal mais vinculada à teoria crítica da Escola de Frankfurt, e à qual me filiei desde há muitos anos, há mais de 40 anos, me filio a essa escola. Então vamos pegar carona nisso aí, Juarez. Antes de a gente falar de Frankfurt, você diz então que foi finalista ali no início, por influência, inclusive, do Alcides, né? Então, professor Juarez, por que o funcionalismo representa um ganho dogmático em relação ao finalismo, na sua opinião? Em termos, né? Porque, veja bem, não sei se representa um ganho dogmático. As críticas que Roxin fazia ao finalismo eram muito válidas, porque ele mostrava que essas categorias ontológicas, ou ônticas, como se quer dizer, né, são categorias que são criadas pela pessoa, não são categorias empiricamente demonstráveis. E como não são categorias empiricamente demonstráveis, é melhor, então, ter por base, dizia ele, uma categoria que é presente em nossas vidas, que é justamente a direito penal em função da aplicação da pena. Exatamente essa a perspectiva do Roxin. Eu não sigo o funcionalismo, não. Eu entendo que o funcionalismo representou um ganho dogmático porque demonstrou que essas categorias ontológicas são categorias nem sempre demonstráveis, são categorias predispostas por um pensamento puramente abstrato e, consequentemente, seria muito mais razoável pensar-se numa modulação empírica das categorias do direito penal. Agora, não me filio ao funcionalismo. Entendo que o funcionalismo é uma corrente importante no campo do direito penal e no campo também da filosofia do direito, né? Luhmann, etc., onde ele foge de um certo moralismo, né? Não se fixa na sua argumentação no moralismo. Entendo eu que essa é uma grande conquista da ciência dogmática do funcionalismo, não se fixar no moralismo, porque o moralismo pode conduzir a uma benevolência razoável, mas pode conduzir a um autoritarismo assim, absolutamente irracional, porque o moralismo sedimenta sedimentos. Muito bem. Agora, então, mais para Frankfurt, né, Juarez? Vamos começar com a nota mais acadêmica. Você tem uma contribuição muito importante em várias áreas, mas eu vou pensar uma aqui, que é o tema das teorias da ação. Você tem sustentado a importância do conceito de ação performática, não é isso? Você poderia explicar um pouco para a gente, Juarez, porque sempre pensando aqui nos neófitos, né, nos estudiosos do direito penal, a minha lembrança como aluno, é verdade que eu fui aluno no século passado, né, Juarez? Era que o tema da teoria da ação era um tema meio árido e que era apresentado de um jeito muito desconectado dos problemas penais na minha então jovem percepção. Eu só fui me dar conta da importância efetiva disso no meu doutorado, quando eu fui estudar a culpabilidade.
E o tema da teoria da ação com a culpabilidade é muito relevante. Então, Juarez, explica um pouquinho para a gente o que é, qual que é o pano de fundo da ideia da teoria, da abordagem performática da ação. Vamos fazer um retrospecto. Quando eu estudei teoria da ação, Yeshek, que era o meu professor, disse assim, olha, é fundamental ter uma noção de ação. Só que há um problema fundamental também quando você tem uma noção de ação, um conceito de ação, que é compatibilizar esse conceito com as várias manifestações concretas do delito. Como compatibilizar o conceito de ação com o crime culposo, com o crime doloso, com o crime omissivo. Essa é talvez a grande contribuição de Yeshek. E dizia ele, a ação, por exemplo, causal, ela é interessante para caracterizar o crime doloso e o culposo, mas ela esbarra numa questão fundamental que é da omissão, que na omissão não existe causalidade. Então, conceituar-se a ação com base na causalidade obstaculiza a possibilidade de tratar a omissão dentro do conceito de ação. E Yeshek, inclusive, me ensinava de que os causalistas tinham umas certas dificuldades nesse contexto, a ponto de tratar os crimes omissivos na antijuridicidade e não na tipicidade. Belling, por exemplo, dizia que a questão de omissão é uma questão de antijuridicidade, não de tipicidade. E por quê? Porque não se via a possibilidade de enfrentar a causalidade na omissão. Onde está a causalidade na omissão? Quando de um ato que não é um ato expresso em termos de movimento corpóreo, que é a posição básica da teoria causal de ação, e do qual resulta um evento que é proibido pela ordem jurídica. Então, claro que, nesse caso, dizia Yeshek, a teoria causal de ação ela é uma teoria falha, deficitária, em face dos crimes omissivos. Aí partia ele para uma análise da teoria finalista. Na teoria finalista, claro, sempre os adversários da teoria finalista questionaram a teoria finalista dizendo o seguinte, que o finalismo não enfrentava convenientemente a questão dos crimes culposos. Entendo o contrário, o Yeshek também entendia o contrário, que o finalismo poderia enfrentar a questão dos crimes culposos. Por quê? Porque, evidentemente, no finalismo, toda ação é voluntária. Toda ação. Nos crimes dolosos, a ação é voluntária, orientada a um específico resultado, que é o resultado proibido pela ordem jurídica. Nos crimes culposos, a ação é voluntária, mas o resultado é, para o agente, um resultado lícito. Por exemplo, alguém se dirige, pega um automóvel e pretende chegar a ponto de um encontro no centro da cidade, dirige em alta velocidade, ele não quer produzir um acidente, ele quer chegar àquele encontro no horário marcado. Então, a finalidade, quer dizer, o objetivo final do agente, ele é lícito. Até o nosso Heleno Fragoso, o grande penalista brasileiro, dizia que a diferenciação entre crime culposo e crime doloso, e ele era finalista, né, residia justamente nessa ideia de que no crime doloso o resultado era ilícito desde o início e no crime culposo o resultado era lícito desde o início, só que no caminho haveria um déficit do domínio da causalidade, do qual iria se produzir um evento proibido. Então, com relação aos crimes culposos, eu acho que a crítica que se faz ao finalismo é errônea, não é adequada, porque o finalismo tem que se pretender examinar da seguinte maneira. Alguns dizem, mas no crime culposo existe uma finalidade e o agente trabalha com uma finalidade diferente. Bom, acontece o seguinte, no crime culposo existe uma finalidade que é uma finalidade ilícita. Agora, o que assinala definitivamente a característica do finalismo não é a orientação do agente para uma finalidade, é a dirigibilidade consciente dos meios causais, que pode ser para uma finalidade lícita ou ilícita. Então, o que caracteriza justamente a teoria final de ação é que o agente dirige conscientemente os meios causais. No campo da teoria causal, isso era irrelevante, porque não se prestava atenção no campo da vontade. O elemento vontade não integrava o conceito de ação. O elemento vontade iria ser analisado na culpabilidade. Analisado na culpabilidade. No campo da ação, bastava um impulso causal.
a chamada voluntariedade, que não se identificava com vontade. Então, uma vez havendo o impulso causal, a ação se desdobrava no meio externo como um movimento corpóreo, do qual se produzia uma alteração no mundo exterior. Essa era a ideia básica da teoria causal. Na teoria finalista, a vontade compõe, desde o início, o conceito de ação. Por quê? Porque dizia Weltzl que sem a vontade não é possível a pessoa atuar. E aí, consequentemente, o que caracteriza o finalismo é a dirigibilidade dos meios causais para a consecução de um resultado. Isso se adapta muito bem ao crime ao crime doloso, mas não foge também do crime culposo. Pode-se analisar o crime culposo sob essa perspectiva. Aí dizia Jeschek ainda mais para mim, pois é, mas tem um problema. O finalismo ainda não explica suficientemente o crime omissivo. Por quê? No crime omissivo não existe uma finalidade. E tampouco existe uma dirigibilidade dos meios causais. Simplesmente há uma inatividade. Como é que nós vamos compor uma inatividade com um conceito de ação que está baseado na dirigibilidade dos meios causais? Então, Jeschek expressava um conceito de ação como a conduta socialmente relevante, por meio de uma influência que ele recebia da sociologia alemã. A sociologia alemã dizia que, naquela época muito influenciada por Max Weber, dizia que uma conduta humana só pode ser vista como conduta social. Essa é a ideia de Max Weber. E, consequentemente, toda a conduta humana é uma conduta social. Daí dizia Jeschek que, em face dessa contribuição da sociologia, a conduta penalmente relevante era aquela conduta socialmente relevante. E dizia ele que há condutas sociais que são irrelevantes. Mas a conduta social relevante, segundo ele, é aquela que possibilita a intervenção do agente no círculo de outra pessoa. Então, dava até um exemplo característico. Uma pessoa chama um pedreiro, por exemplo, para consertar o seu telhado. O pedreiro pega uma escada, encosta no beiral da casa e sobe na escada para consertar o telhado. É uma conduta social porque há uma interação entre o pedreiro e o dono do imóvel, que quer consertar o seu telhado. Mas essa conduta social é irrelevante para as demais pessoas da sociedade. As demais pessoas da sociedade não se importam se o sujeito sai consertar o telhado ou não. Agora imaginemos que não é um pedreiro que encosta a escada para consertar o telhado. É alguém que quer penetrar na casa para cometer um furto. Então a conduta social é aí socialmente relevante. É relevante essa conduta social porque está interferindo no ciclo jurídico de outra pessoa. Não há um consentimento. A falta de consentimento produz justamente a intervenção indevida no ciclo jurídico de outra. Daí, Jeschek dizer que nos crimes omissivos se pode afirmar, independentemente de qualquer teoria que se queira atribuir à caracterização dos crimes omissivos, os crimes omissivos quer dizer, a omissão é uma conduta socialmente relevante, porque ela está sempre vinculada a um dever de agir. Um dever jurídico ou um dever legal. Bom, com base nessa composição, eu comecei a verificar também uma outra coisa. Quando eu comecei a estudar em Frankfurt, eu tive contato com Habermas e aquele pessoal da escola de Frankfurt, e aí a grande contribuição desse pessoal foi de afirmar que a conduta social, com base de Max Weber, ela não poderia ser analisada em termos individuais. Porque a conduta social analisada em termos individuais, ela perde substância. Então, é fundamental ela ser associada a um componente social que faz com que se apresentem elementos de composição chamada intersubjetividade. Dizia Habermas até mesmo, o sujeito social, o sujeito individual, o sujeito social, o sujeito individual, dizia Habermas, diz até hoje, não é possível que ele se identifique como sujeito apenas por ele mesmo. É fundamental que ele tenha uma referência em outras pessoas.
Então, a própria figura do sujeito é social, não é puramente individual. A pessoa não pode chegar no espelho e dizer assim, eu sou o Davi. Peraí, mas quem me deu o nome de Davi foram meus pais. Eu sou conhecido como Davi por outras pessoas, e não por mim mesmo. Eu não posso me autodenominar. Se uma criança for, por exemplo, criada sem nenhum contato social, ela morre. Ela necessita do contato social. Então, uma pessoa individual necessita do contato social. E aí, Habermas dizia que, justamente, essa conduta social é que assinala a característica básica de uma conduta humana. E aí fazia ele uma crítica às teorias anteriores, inclusive às teorias finalistas. Dizia que as teorias causais e finalistas, e funcionais, inclusive, são teorias que se sedimentam na relação entre meio e fim. Mas essa relação entre meio e fim é uma relação puramente individual. Essa relação individual ela não é compatível com a conduta social. A conduta social não se manifesta na relação entre meio e fim. Ela se manifesta na relação entre meio e fim, mas também na relação com outros elementos, outros sujeitos, que asseguram a característica de conduta social dessa sua atividade. Portanto, a crítica que eu faço, por exemplo, a teoria causal, a teoria finalista, a teoria funcional, é que todas elas são teorias que têm por base a relação entre meio e fim. E são teorias individualistas, não são teorias sociais. Isso eu aprendi com o Jeschek e aprendi também na Escola de Frankfurt. Na Escola de Frankfurt eu comecei a ver que, efetivamente, essas teorias individualistas não são capazes de retratar de uma maneira fiel a questão do delito. Bom, daí, com base nisso aí, eu comecei a verificar também que dizia Habermas uma outra coisa também. Né? O Habermas não é um penalista, então, e nem é um jurista, é um filósofo e sociólogo. E ele dizia que a preocupação dele era conceituar uma conduta para que pudesse servir a um contexto do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, o que é uma conduta em termos de Estado Democrático de Direito? Uma conduta na que a pessoa tenha em vista uma outra pessoa, mas que deve seguir algumas regras, que são regras que definem a validade dessa conduta. Por exemplo, a pessoa deve, para se incluir como um autor de uma conduta social, deve seguir algumas regras, entre as quais são as seguintes. Deve ter a capacidade, ou todos aqueles que se integram nessa conduta social devem ter a capacidade de conhecer quais são as regras que definem a sua conduta, integrar-se, portanto, num contexto social regrado pelas mesmas regras de outros, e, ademais, que possa também emitir um juízo de valor sobre o seu próprio comportamento e sobre o comportamento dos demais. Fazer uma comparação do seu comportamento e do comportamento dos demais em face das regras que regulam as atividades naquele contexto social de todos, da pessoa individual e das demais pessoas que compõem a sociedade. Essa ideia de Habermas é muito interessante porque ele vai mostrar o que é necessário para edificar um Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é aquele no qual todas as pessoas devem ter a possibilidade real de discutirem a promulgação das normas jurídicas. Ainda que a possibilidade não se concretize em termos de participação no parlamento, etc. e tal, mas devem ter a capacidade e a possibilidade real de discutir essas regras. E há um exemplo interessante para mostrar como isso funciona. Na Alemanha nazista, editou-se uma norma que era a seguinte: toda pessoa que deixasse o país sem autorização do governo perderia todos os seus bens. Então, muitos judeus deixaram o país. Por quê? Por causa da perseguição nazista. Claro, mas não poderiam pedir autorização ao governo para deixar o país se não colocados no campo de concentração. Até porque iam dizer, eu sou judeu, quero sair do país. Ah, é? Você é judeu? Vai para o campo de concentração. Então... Claro, seria uma verdadeira armadilha. Uma armadilha, né? Exatamente. Então, os judeus saíram.
Quando os judeus saíram, constatada a saída do país, decretou-se a perda dos bens dessas pessoas, todas. Uma vez terminada a guerra, esses judeus voltaram para a Alemanha. E aconteceu um fato interessante. Esse é o paradigma do fato. Um desses descendentes dos judeus, que estavam nos Estados Unidos, voltou para foi ao Museu de Berlim, ao Museu de Belas Artes. E aí olhou um quadro, que estava pendurado no Museu de Belas Artes, e assim, esse quadro foi da minha família. Que eu me lembro, quando eu era criança, desse quadro na sala dos meus pais. E começou a investigar, e efetivamente o quadro tinha sido expropriado de uma família judaica, que era dele, com base nessa lei de que a família tinha deixado o país. Uhum. Então ele argumentou de que essa lei era inconstitucional. A Corte Constitucional da Alemanha declarou a inconstitucionalidade dessa lei, inclusive do ato de expropriação, e mandou devolver o quadro ao judeu. Aí o judeu disse, não, eu não quero de volta, não. Eu quero apenas mostrar que eu tenho direito ao quadro, mas como eu tenho direito ao quadro, eu também tenho o direito de doar o quadro ao Museu de Belas Artes de Berlim. Que história linda, Juarez, eu não conhecia. E o quadro fica lá, hoje no Museu de Belas Artes de Berlim. Então, vejam, é o problema da... Por que o tribunal declara inconstitucional? Porque o destinatário da norma, que vai sofrer a incidência da norma, não tinha capacidade real de contestar a norma. Claro. Nem judicialmente. Nem judicialmente. Claro, porque o simples fato de ele se mostrar existente já era um risco existencial. Já era, exatamente. Então, não tinha. Então, daí Habermas compõe essa ideia da conduta social, da conduta chamada comunicativa. Quer dizer, na verdade, a conduta comunicativa é a conduta em que a norma estimula as pessoas a se comunicarem com o próprio Estado e a manifestarem o seu inconformismo por vários meios diante da promulgação de certas normas. Uhum. Então, o sistema que composto por ele, por um Estado democrático de direito, não é um sistema puramente parlamentar ou de representação parlamentar. Não. Diz ele que é fundamental para a composição do Estado democrático de direito a liberdade de todos de criticarem as normas por qualquer meio. Por qualquer meio. Inclusive, como estamos fazendo aqui nessa nossa comunicação e também nos congressos, nas salas de aula, etc. A questão da liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra está baseada nessa ideia da possibilidade real de dizer assim, o Supremo Tribunal Federal está errado, consequentemente, nós temos que discutir isso aqui na sala de aula, mostrar como é o erro do Supremo Tribunal Federal e não engajarmos numa reprodução pacífica e esclerosada de jurisprudência. Claro. Veja, agora, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal declarou agora esses dias, por unanimidade, que o sujeito que se recusa a soprar o bafômetro na lei seca, né, está sujeito à multa administrativa. Sim. Quer dizer, então, o Supremo Tribunal Federal está agora com uma jurisprudência firme, porque é por unanimidade, no sentido de que o princípio do de só se aplica às causas penais, o que não é verdade. Imagine, por exemplo, um fiscal vai a uma empresa e lavra um auto de infração. Para quê? O que acontece com o empresário? Tem que concordar com a autoinfração? Dizer assim, não, realmente eu confesso que fiz isso? Porque senão o autoinfração vai impor uma multa? É uma coisa inacreditável. Então, nós temos que ter a liberdade, essa contribuição do Habermas, para discutirmos isso e mostrar que a jurisprudência está errada. Isso é um absurdo. Em qualquer campo do direito, o princípio da não autoincriminação não é valer. Não é autoincriminação, é não fazer prova contra si mesmo. Né? Não posso eu fazer uma prova de que eu sou devedor da Receita Federal? Sou obrigado, então, a mostrar todos os documentos para a Receita Federal e não posso sonegar nenhum? Porque se eu sonegar algum, eu tenho que confessar, então, a minha dívida? Esse é um Estado autoritário. Não é um Estado autoritário, é um Estado despótico, que impõe um dever geral de prestação de serviço ao Estado, que é a confissão de atos infracionais, como obrigação fundamental do cidadão. Isso é um absurdo. Agora, vamos lá.
completando a história da ideia da ação agora no campo do direito penal. Habermas quer dizer, conceitua a ação comunicativa em face do que ele entende ser o Estado Democrático de Direito, ou em face dos fundamentos que devem estar atrelados ao Estado Democrático de Direito. Eu utilizo essa ideia no campo do direito penal. E qual a ideia que eu tenho? Eu tenho como baliza dessa ideia duas comunidades: a comunidade indígena e a comunidade quilombola, que vivem no mesmo território brasileiro, estão, em tese, submetidas à lei geral brasileira, mas que vivem num contexto que Habermas denomina de mundo da vida, que não é o nosso mundo da vida. Não é. Nas comunidades quilombolas, como também nas comunidades indígenas, a propriedade é coletiva. Não existe propriedade individual. Então, há uma outra ideia do direito nessas comunidades. E, ademais, uma outra ideia, que é uma ideia que resulta do contexto do mundo da vida no qual essas comunidades vivem. Daí dizer que é fundamental um conceito de ação para o direito penal que trabalhe esses componentes, que possa mostrar, por exemplo, o que é penalmente relevante e o que não é penalmente relevante. Então, se o Yeshek tinha naquela época, me ensinava assim, olha, o conceito de ação é fundamental para desde logo, identificar o que é socialmente relevante, o que não é socialmente relevante. O que não é socialmente relevante não é relevante para o direito penal. Não é. Então, o que não é relevante para o direito penal, quer dizer, o que não é socialmente relevante e o que não é relevante para o direito penal, não pode servir de base para estruturar a teoria do delito. Então, nós temos que, desde logo, eliminar as condutas que não sejam socialmente relevantes do âmbito da ação penalmente relevante. E aí, comecei a analisar também, com base nessa ideia de Habermas, que efetivamente, para nós estabelecemos um país assim, igualitário, nós temos que analisar cada desses componentes, cada grupo humano, de conformidade com a sua relação com o mundo da vida, com o contexto no qual essas pessoas vivem. Então, o que eu faço? Eu conceituo a ação com base no que eu denomino de performatividade. Então, com base nesta questão, eu componho um conceito de ação que leva em conta esses contextos sociais e que elimina, desde logo, do direito penal, ações realizadas nesses contextos sociais diversos do contexto social no qual sobrevém ou está em vigência a norma criminalizadora do Código Penal. Então, se alguém, por exemplo, vai numa comunidade quilombola fazer uma visita lá e, de repente, se dá conta de que o seu celular não está em suas mãos, porque alguém lá começou a manipular o celular na comunidade quilombola, isso não é crime de furto. Mas não é por quê? Porque a ação não é penalmente relevante. Dado o contexto social, naquele contexto social não vigora a norma do artigo 155 do Código Penal. Essa é a minha ideia. Como também nas comunidades indígenas. As comunidades indígenas, agora com esse livro que eu publiquei agora recentemente, viu, né? Uhum. Eu fiz uma investigação antropológica e fiquei assim extasiado com algumas contribuições antropológicas aí, análises antropológicas das comunidades indígenas. Não das comunidades indígenas que nós tradicionalmente conhecemos, que são as comunidades indígenas que estão ali em frente ao Congresso Nacional e tal. São as comunidades indígenas mais próximas da nossa comunidade juridicamente organizada, vamos dizer assim. Mas há comunidades indígenas que são absolutamente estranhas ao nosso convívio e que têm um outro comportamento social completamente diferente do nosso. Para esse tipo de comunidade indígena, não pode valer
o nosso Código Penal. Não pode. Então, eu, desde logo, incluo a questão da ação, quer dizer, a questão da performativização da ação, no âmbito anterior ao injusto, como pressuposto do injusto. Então, eu analiso a ação, componho a ação como um conceito penalmente relevante, acho que não é possível mais trabalhar-se a ação em termos puramente naturalísticos. A ação no direito penal é uma ação que é penalmente relevante. Essa é a lição que eu recebi de Hayek. E, agora, uma outra visão. Não uma visão do Max Weber, que é uma divisão de uma ação estratégica, mas de uma visão de uma ação performática, que é a visão que eu extraio da concepção de ação comunicativa de Habermas. Nesse ponto, então, Juarez, vou partir para uma segunda pergunta, né? E aquelas pessoas que estão num modo de vida, digamos, integrado ao que você chamou de comunidade juridicamente organizada, porém em condições concretas de vida de exclusão social muito marcada. Você tem uma proposta bastante original. Então, se eu li bem, você considera que há ação, na maioria dos casos, mas que disso não se pode extrair a conclusão de que tem crime. Não vou eu contar aqui. Conta pra gente como você alocou o tratamento jurídico desse contingente populacional. Uma comunidade juridicamente organizada, as pessoas estão submetidas à lei, às normas criminalizadoras e mandamentais. Né? Claro. Mas, por exemplo, para que haja uma norma mandamental, é preciso ter isso. Isso é uma tradição dogmática de muitos anos. É preciso que a pessoa tenha a capacidade de atuar para ser o sujeito de um crime omissivo. Se não tiver a capacidade de atuar, não pode. Né? Se está amarrado, como é que ele vai atuar? Não pode. Mas é que está o problema. Essa questão da incapacidade de atuar é uma questão também que está vinculada ao próprio contexto social. Que muitas vezes a pessoa não tem condições sociais de atuar. Então não é uma questão puramente física, também é uma questão social. Por que se diz que as pessoas que têm capacidade de atuar são pessoas capazes de seguirem ou não deveres jurídicos e legais? Porque elas estão comprometidas também com a proteção do bem jurídico. Agora, quando a pessoa está de tal forma marginalizada socialmente, em que os seus próprios bens jurídicos, assim, mais relevantes, não estão sendo protegidos pelo Estado, a pessoa está descomprometida de também atuar protegendo outros bens jurídicos. Eu dou sempre o exemplo aqui do Rio de Janeiro, em São Paulo tem a mesma coisa, que é dos moradores de rua, que hoje no Rio de Janeiro o número aumentou significativamente. Dizem aqui, segundo os estimativos, mais de 200 mil. Tem um tempo, vou te contar um fato interessante, tem um tempo, quando eu era procurador da República no Rio de Janeiro, andando assim na Avenida Presidente Vargas, eu vi umas pessoas saírem de uns bueiros, de umas galerias, saírem, brotarem assim no asfalto, até no meio dos carros, porque aqui no Rio de Janeiro a edificação pública não é muito salutar, então bueiros no meio da rua, né? Bem no meio da rua, na lateral, né? Bem no meio da pista. Eu vi pessoas afastando aquelas grades de proteção e saindo dali das galerias, no meio dos carros. E eu vi que eram pessoas pobres, mendigos. Aí eu fiquei olhando assim, e tinha um sujeito que vendia bala na rua ali, aqueles ambulantes, e disse assim, pois eles moram aí. Eles moravam nas galerias, debaixo das pistas de rolamento. Isso, sabe quando foi isso aí? Na década de 1980. Eu vi isso aí, olhei e fiquei admirado.
Eu perguntei, tem muita gente que mora aí? O baleiro disse, não, tem muita gente. Um monte de gente. Olha só. É uma coisa incrível. E, quer dizer, esse pessoal que está em situação de rua hoje, que mora nas ruas, há muito tempo morava nas galerias. E, inclusive nas galerias submetidas a riscos muito graves. Por exemplo, de morrerem eletrocutados, porque ali passavam fios da Light, da energia elétrica, morrerem também em face das enchentes, das chuvas, moravam lá embaixo. O Estado queria saber das pessoas? Nada. Qual é o amparo que o Estado dá a essas pessoas? Daí exige que as pessoas protejam o bem jurídico? Claro. Tem um déficit evidente de legitimidade, né, Juarez? Claro. Então eu digo que quando as pessoas não estão no contexto de proibição de bem jurídico, quer dizer, no contexto de que as proibições e as determinações de proteção de bem jurídico sejam válidas para essas pessoas, as ações das pessoas são juridicamente válidas. Não importa como. E aí dou um exemplo. As pessoas que moram nas ruas têm convivência familiar. Muitas famílias moram nas ruas. Nós vemos filhos, bebês, etc., nas ruas. Como foram criados esses bebês? Como foram procriados? Com relações sexuais em motéis de alto luxo? Não. Relações sexuais praticadas nas ruas. As relações sexuais praticadas nas ruas caracterizam o crime de ato obsceno. Sim. Praticar ato obsceno em local público. Mas, para mim, não constitui nada. O ato é perfeitamente ilícito. Porque se o Estado não dá as menores condições às pessoas manterem relações sexuais assim, adequadas, de conformidade com a chamada moral pública, não pode o Estado exigir que essas pessoas também observem a norma jurídica que proíbe a prática de ato obsceno no local público. O que eu faço uma ressalva é o seguinte, nessa análise. Com relação a agressões realizadas contra bens jurídicos pessoais. E daí, com relação a bens jurídicos pessoais, eu digo o seguinte: as pessoas não estão comprometidas, em face da sua marginalização, com a proteção de bens jurídicos coletivos. De jeito nenhum. Mas estão comprometidas com aqueles bens jurídicos que estão vinculados à sua própria existência. Por exemplo, a vida. Então, esse bem jurídico comprometido com a própria existência, quando ele é violado pelo morador de rua, ele não caracteriza uma ação juridicamente válida. Aí é fundamental verificar efetivamente outros componentes. Se não há ou não uma exigibilidade de outra conduta, se houve ou não uma ação legítima defesa, etc. e tal. Não exclua, desde logo, as suas ações do âmbito penal. É preciso verificar que houve uma certa antinormatividade e essa antinormatividade está conduzindo a uma ilicitude, a uma antijuridicidade. Então, precisamos verificar se efetivamente há outros elementos que possam excluir essa ação do campo do injusto ou do campo da culpabilidade. Professor Juarez, eu disse mais cedo aqui nas redes que o senhor seria entrevistado hoje e vieram algumas perguntas, algumas das quais já endereçadas aqui, mas teve uma fugindo um pouco do puramente dogmático. Uma pessoa pergunta o seguinte: como é que estuda o professor Juarez Tavares? O senhor tem um método, tem um momento do dia? Você ainda estuda, Juarez? Estudo. Eu agora não estudo muito mais direito, não, eu estudo outras coisas. Né? Por exemplo, agora recentemente eu li um livro que trata da filosofia grega, Paideia, que tem 1.400 páginas, pouca gente leu, mas eu li. Eu tenho esse livro. A Formação do Homem Grego. A Formação do Homem Grego. Então, pouca gente leu, mas eu li o livro todo. Né? É interessante. Mas eu não tenho uma hora do dia que eu estudo. Eu estudo na hora que eu tenho vontade. Ou de dia, ou de noite, ou de tarde. Às vezes, de madrugada, eu acordo, tenho um sonho qualquer, acordo
tenho uma ideia, daí vou lá e escrevo a ideia que eu tive. Né? E Então não é você, uma. e você toma nota, Juarez? Grifa texto, não? Ou isso é um É grifo. crime? Não, grifo texto. Grifo, não. Sabe por quê? Até para depois eu recuperar onde eu tive aquela ideia. Eu vou lá, faço uma folhada no texto, né? E vejo se eu encontrei ou não aquela ideia. Agora, por isso que eu gosto do livro físico, porque daí eu vou lá, vejo, e rapidamente eu identifico, né, a ideia. É, eu não. Às vezes eu não sei a palavra, mas eu sei o contexto onde está a ideia. Então, se eu, por exemplo, tivesse um e-book, eu uso muito também e-book. Mas no e-book eu tenho que procurar por palavra, não por ideia. Sim. Então eu tenho ideia mais ou menos de que alguma coisa está naquele texto. Daí eu vou lá e procuro onde eu sublinhei. Professor Juarez, mais uma pergunta então dogmática e já caminhando para o final da nossa deliciosa conversa aqui. É, você não é exatamente um fã do conceito de dólar eventual, não é, Juarez? Não, de jeito nenhum. Não sou Explica mesmo. pra gente por quê. Bom, primeiro porque, para mim, o dolo eventual caracteriza uma forma grave de culpa. Agora, vou contar vou mostrar para o pessoal que gosta de estudar, eu vou mostrar uma coisa. Sabe que eu sou um crítico, quer dizer, eu estou vinculado à escola de Frankfurt, então a Sim. crítica é da escola de Frankfurt. Mas eu tenho aqui na minha biblioteca toda a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Uhum. Pois é, com base em estudo da Suma Teológica de Tomás de Aquino, cheguei à conclusão, Tomás de Aquino mesmo disse, que é fundamental, quando alguém realiza uma conduta, que haja uma análise também dos meios e dos objetivos, dos meios e fins. Uhum. Mas que é fundamental fazer-se, então, uma análise em dois atos. Quando, por exemplo, diz ele, meios são inadequados, os fins podem ser inadequados. Quando os meios são adequados e os fins inadequados, Uhum. né, então pode ser que, evidentemente, aí não se caracterize uma atuação dolosa, Uhum. atuação culposa. O delito de excesso de velocidade, estou violando uma norma jurídica. Em alguns países, inclusive, isso é crime, Uhum. realizando um ato criminoso. Né? É, um outro fato interessante, vou te contar. Quem me contou isso foi Jacobs. No estado de New Jersey, nos Estados Unidos, tem uma cidade que tem um parque, que tem um estacionamento muito grande, que Uhum. tem um parquímetro lá. E diz assim, é, até uma hora, $5. Barato, né? $5, uma hora. Tá? Paga-se mais em São Paulo que no Rio de Janeiro, que uma hora de estacionamento, não da rua, mas estacionamento pago não pago. Opa! Aí, agora, 2 horas, $50. Olha só. 3 horas, $300. Acima de 3 horas, pena de prisão de 1 a 3 anos. Caraca, Juarez. E qual que é a fundamentação dessa. Infração à ordem pública. Vê só que absurdo. Então, é tal negócio. Quando você vê um negócio desse, dólar eventual, eu coloco meu carro lá, né? E por qualquer motivo eu me esqueço das 3 horas, sou punido uma pena de 1 a 3 anos de reclusão, que só pode ser dolosa, evidentemente, não pode ser culposa. Né? Claro. Coisa louca isso. É um negócio incrível. Agora, põe isso apenas para ilustrar. Essa ideia ilustrar como é o punitivismo, que é uma coisa irracional. Né? Uhum. Que é irracional. Qual é o fundamento para criminalizar um sujeito que deixa o carro há mais tempo no estacionamento? Nossa, nenhum. Não, é por isso que as prisões americanas estão superlotadas, evidente. Claro, tudo é crime, né? Naquele país, né? Claro. Então, sabe que é crime também banhar-se num repuxo de uma praça, né? Você toma banho nesses repuxos aí da praça aí, de São Paulo, vai ter crime. Quer dizer, algum governante deve ter essa ideia de fazê-lo, mas isso é um absurdo também, total. Né? Não é nem crime ambiental, porque a água não é potável. Né? A água aí, coisa incrível. Bom, aí, veja só. A questão, então, Tomás de Aquino diz o seguinte, que quando os meios quando são irregulares, claro, os meios irregulares podem conduzir
a um resultado irregular. Mas para que o meio irregular conduza a um resultado irregular, é preciso que o sujeito tenha domínio dos meios até a produção do resultado irregular. É a chamada responsabilidade por dois atos. O segundo ato tem que estar compreendido no domínio da causalidade do primeiro. No dolo eventual, o sujeito não tem domínio do resultado. Ele tem a possibilidade de domínio, mas o domínio ele não tem. Ele não tem. Como também é na questão da culpa. Uma pessoa que dirige em excesso de velocidade atropela uma pessoa. Ele não tem domínio sobre o atropelamento. Ele tem domínio sobre o carro, mas não tem domínio sobre o resultado. Ele poderia dizer, não, mas eu sou exímio motorista, aprendi com o falecido e assim, pranteado Ayrton Senna a dirigir veículo, então eu sou capaz de, na Marginal Pinheiros, eu desviar de qualquer obstáculo. E não é capaz. Acaba atropelando. Olha, é uma questão de culpa consciente. Mas alguns promotores entendem que se a velocidade é muito grande, é uma questão de dolo eventual. Isso não se aplica muito na Alemanha, não, né? Porque nas autobahns, se sabe que não tem limite de velocidade, né? Apenas as indústrias alemãs fizeram um acordo de cavalheiros e os veículos que saem das concessionárias saem com o limitador de velocidade de 250 km por hora, só. Né? E até isso causou problema, porque os donos de Ferrari disseram, mas por que eu não posso andar a 300? Se a minha Ferrari vai a 350? Pode andar, mas aí tem que romper o lacre, porque da concessionária o veículo não sai com a capacidade de andar a 300. Tem que romper o lacre. E romper o lacre não é crime, não. Não é crime na Alemanha, romper o lacre. É apenas uma violação do contrato de compra e venda. Até porque na Alemanha, né, Juarez, para aferição de dolo eventual, a jurisprudência leva em conta a autocolocação em perigo, não é isso? É a motivação do agente também. Então, quando ele também se coloca no perigo, isso é um indicativo de culpa e não de dolo eventual, não é isso? Exatamente. É. Não, e também tem uma coisa da motivação do agente. Diz ele que a jurisprudência alemã hoje trabalha com o critério de motivação. Quer dizer, o resultado para caracterizar o seu dolo eventual tem que estar composto na motivação do agente. Qual é a motivação do agente? Eu saio por aí para dirigir em excesso de velocidade, inclusive atropelar as pessoas. Então, a jurisprudência assim, nessa condição, há o dolo eventual, porque a motivação do agente foi dirigir em excesso de velocidade, incluindo atropelamento de pessoas. Então, o que é que eu digo? O dolo eventual, em geral, caracteriza um tipo de culpa consciente, uma culpa mais grave. Eu acho que o dolo, na velha lição do Tomás de Aquino, ele só existe quando o meio irregular, que produz um resultado irregular, tiver de tal forma conectado esse resultado, de modo tal que o resultado está vinculado ao domínio da causalidade. E no dolo eventual não está. Mesmo na concepção da jurisprudência alemã, está vinculado à motivação, mas não à causalidade. Motivação não é causalidade. Agora, já é um grande avanço, né? A jurisprudência alemã dizer que o dolo eventual só existe quando o resultado se integra na motivação do agente, eu acho que é um grande avanço. Eu acho que é uma limitação muito adequada ao poder punitivo. Professor Juarez, estamos chegando no limite do nosso tempo. Então eu vou fazer uma recomendação de leitura. A gente já mostrou o Teoria do Injusto e aqui está o Fundamentos de Teoria do Delito do professor Juarez, na terceira edição. Não tem quarta ainda, tem, Juarez? Vai ter a quarta em setembro. Então tá, por enquanto essa é a mais válida. Mas vou te contar, vou adiantar já o que é que eu tenho na quarta. Eu fiz apenas algumas correções pequenas de redação. Não é substancial. Não é correção de redação. Incluí uns 2 capítulos que eu acho interessantes. Um capítulo que é um capítulo da desconstrução da norma. É um capítulo para mostrar como se desconstrói a linguagem de uma norma ou de uma decisão judicial utilizando critérios de Lyotard e Derrida. Olha só. Vou ter que comprar, né, Juarez? Não vai ter jeito. A única coisa que eu faço é incluir mais 2 capítulos, mas
O resto continua a mesma coisa. Então, nesse último minuto, Juarez, você... Então, quem está nos ouvindo aqui, das duas uma, ou já gosta de penal e tal, mas tem bastante gente que está aí como aluno, aprendendo e tal. Eu já fiz a recomendação do seu livro. Você gostaria de fazer alguma recomendação de leitura para quem gosta de entender melhor a relação do poder punitivo no Brasil? Se você quiser, Juarez. Eu quero recomendar um livro do Zaffaroni, que eu traduzi, que se chama Colonização Punitiva e Totalitarismo Financeiro. Traduzi, foi editado pela Da Vinci, uma nova editora do Rio de Janeiro, né? E é um livro pequeno, mas é um livro genial. Os livros pequenos, aqui no Brasil, você sabe que isso vem do século passado, né? Que se dizia que livro bom é livro que para em pé, né? Na estante, né? E havia um livro muito famoso aqui no Rio, de um professor da UERJ, que era Temístocles Brandão Cavalcante, que era um tratado de direito administrativo. Cada volume tinha 1.500 páginas. Então, evidentemente, o pessoal usava para segurar a estante, porque as páginas seguram qualquer estante, né? Claro. Mas o livro pequeno às vezes, uma preciosidade, né? Se, por exemplo, e as grandes contribuições são de livros pequenos, né? Por exemplo, a teoria do tipo de Bellinger tinha 30 páginas. Sim. Né? A contribuição do Frank de culpabilidade é curtinha. Curtinha, exatamente. Poucas páginas, acho que menos ainda. Né? Desse tamanho. Menos ainda. Menos de 20 páginas. Né? Então, agora eu recomendo esse livro que você está falando. Acho que é um livro que eu gostaria de recomendar agora. Maravilha. Porque é um livro que trabalha o seguinte: ele trabalha duas epistemologias punitivas. A epistemologia punitiva do Norte e a epistemologia punitiva do Sul. Olha só. Esse eu não li ainda. E faz uma crítica à criminologia, que a criminologia nunca... A mesma criminologia radical, a criminologia crítica, ela sempre foi uma criminologia importada do Norte. Uhum. Trabalhava, então, o fenômeno criminoso com base nos critérios epistemológicos do Norte. Mas Zaffaroni diz assim, é preciso mostrar como é que é a epistemologia no Sul. Como, evidentemente, os critérios do Norte não valem aqui no Sul. Faz todo sentido. Então, eu recomendo esse livro, Zaffaroni. Muito bom. Maravilha. Professor Juarez, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua generosidade. Foi uma alegria enorme recebê-lo aqui no nosso Pauta Criminal. Eu agradeço muito, espero que o pessoal tenha aí se servido das minhas ideias, que são um pouco radicais, né? Alguns dizem que são anarquistas, eu até gosto muito dos anarquistas também. Agora, esses dias, estava estudando a filosofia chinesa do século IV a.C., em que há uma discussão entre dois filósofos chineses, um confucionista e o outro anarquista, em que eles contendam no tocante ao papel do Estado. Olha só. Né? Um defende a subserviência do sujeito ao Estado e o outro assim, não. Vamos mostrar aí que antes do Estado existe a pessoa humana. Século IV a.C., que nós estamos muito acostumados com a nossa tradição grega, né? Greco-romana. Uhum. Né? Não vamos ao componente oriental. Né? Mas o componente oriental tem muitas coisas interessantíssimas. Né? Sem dúvida. Você sabe que tem um amigo meu, que é o Egas Muniz Bandeira, é filho do Muniz Bandeira, que foi um grande politólogo brasileiro, que morreu na Alemanha foi o ano passado. Uhum. E o Egas é um fenômeno, porque o Egas fala 14 idiomas, uma coisa impressionante. Ele fala 14 idiomas. Uhum. E ele é muito dedicado à cultura chinesa. Ele fez uma conferência agora recentemente sobre as origens do constitucionalismo chinês. E é impressionante. Impressionante que as ideias constitucionais chinesas são muito anteriores às ideias constitucionais do Ocidente. E nunca ninguém tinha essa noção. Né? Claro. Quer dizer, é que nós estamos muito afastados de outros setores do mundo. Né? Eu peguei um taxista no Rio de Janeiro um dia desses aí, assim, mas na China é um país atrasado. De nossa senhora, olha só as rodovias, as ferrovias chinesas, a ferrovia que vai de Xangai a Pequim a 500 km por hora, país atrasado, puxa vida. É que a mentalidade ocidental. Claro. Né? Nós criamos a mentalidade. Fora toda uma xenofobia que foi
associado aos chineses aí por conta da pandemia, né? Também, exatamente. Muito bom. Obrigado, Juarez. Foi um prazer estar aqui. Espero que a minha fala seja recebida assim, em termos críticos, evidentemente, claro, e vamos partir para uma dogmática penal não tradicional. Maravilha. Muito, muito obrigado, meu caro. Grande abraço. Caso você tenha dúvida ou queira deixar sugestão de tema, pode enviar e-mail para pautacriminalpodcast@gmail.com pautacriminalpodcast@gmail.com. Também para saber dos novos episódios, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @pautacriminalpodcast e no Twitter, pautapodcast. A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino. O tema Baby Devil, que está na abertura da Pauta Criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro, na Casa do Podcast.